quer eu estivesse ou não consciente dela. Vou dar um exemplo rápido sobre como isso funciona. Um dia uma pessoa me enviou um e-mail e me deixou irritado. No passado, eu lidaria com a situação trabalhando as minhas questões emocionais críticas ou tentando ponderar com a pessoa que me enviou a mensagem desagradável. Dessa vez, decidi experimentar o método do Dr. Hughlem. Fiquei repetindo em silêncio: sinto muito e eu te amo. Eu não estava dizendo essas coisas para ninguém em particular. Eu estava simplesmente evocando o espírito do amor para que curasse dentro de mim o que estava criando ou atraindo a circunstância externa. Uma hora depois recebi outro e-mail da mesma pessoa, no qual ela se desculpava pela mensagem anterior. É importante ter em mente que eu não tomei nenhuma medida externa para obter esse pedido de desculpas, nem mesmo respondi ao e-mail. No entanto, ao dizer eu te amo, de alguma maneira corrigi dentro de mim o programa oculto limitante do qual nós estávamos participando. Esse processo nem sempre envolve resultados instantâneos. A ideia não é obter resultados, mas sim alcançar a paz. Quando você faz isso, frequentemente obtém os resultados que queria originalmente. Certo dia, por exemplo, um dos meus funcionários me deixou na mão. Ele deveria terminar um trabalho em um projeto importante e tinha um prazo final urgente. Além de não terminar, ele parecia ter desaparecido da face da terra. Eu não aceitei isso muito bem. Embora quando isso aconteceu eu já conhecesse o método do Dr. Hughlem, achei difícil dizer eu te amo quando tudo que eu queria dizer era eu quero te matar. Sempre que eu pensava no meu empregado, eu sentia raiva. Ainda assim, fiquei repetindo eu te amo, por favor, me perdoa e sinto muito. Eu não estava dizendo isso para ninguém, eu estava dizendo por dizer. Certamente não estava sentindo amor. Na verdade, levei 3 dias me dedicando a esse processo antes que eu chegasse perto de encontrar a paz dentro de mim mesmo. E foi então que o meu funcionário apareceu. Ele estava na prisão e telefonou para pedir ajuda. Eu o ajudei e continuei a praticar eu te amo enquanto lidava com a situação. Embora eu não visse resultados instantâneos, o fato de eu ter encontrado a paz interior foi um resultado suficiente para me fazer feliz. E de algum modo, naquele ponto, o meu empregado sentiu o mesmo. Foi quando ele pediu a um carcereiro para usar o telefone e me telefonou. Enquanto eu falava com ele no telefone, pude obter as respostas que precisava para concluir o meu projeto urgente. Quando participei daquele primeiro seminário de Ho'oponopono oferecido pelo Dr. Hughlem, ele elogiou o meu livro The Attractor Factor. Ele me disse que à medida que eu for me purificando, as vibrações do meu livro aumentarão e todo mundo sentirá isso quando lerem. Em resumo, à medida que eu fosse me aprimorando, o mesmo aconteceria com os meus leitores. E os livros que já foram vendidos e que estão lá fora? Perguntei. The Attractor Factor foram um best-seller e tivera numerosas edições, e estava agora sendo publicado em brochura. Eu estava preocupado com todas as pessoas que já tinham exemplares do meu livro. Aqueles livros não estão lá fora, explicou ele, uma vez mais me confundindo com a sua sabedoria mística. Eles ainda estão dentro de você. Em resumo, não existe um lá fora. Seria preciso um livro inteiro para explicar essa técnica avançada com a profundidade que ela merece, motivo pelo qual estou escrevendo este com o consentimento do Dr. Hughlem. Basta dizer que sempre que quiser melhorar qualquer coisa na sua vida, desde as finanças até os relacionamentos, você só precisa procurar um único lugar, dentro de si mesmo. Nem todo mundo no evento entendeu a essência que o Dr. Hughlem estava falando. Perto do final do último dia, as pessoas começaram a bombardeá-lo com perguntas, todas provenientes do lado lógico da mente. Como a minha limpeza pode afetar outra pessoa? Onde está o livre-arbítrio em tudo isso? Por que tantos terroristas estão nos atacando? Dr. Hughlem ficou quieto. Ele dava a impressão de estar olhando diretamente para mim, e eu estava sentado no fundo da sala. Ele parecia frustrado, levando em conta que toda a mensagem dele dizia a respeito de não existir nenhum lá fora, a tudo estar dentro de nós. Ele provavelmente estava sentindo que a falta de entendimento de todo mundo refletia na falta de entendimento dele. Ele dava a impressão de que ia suspirar. Só posso imaginar que ele estivesse dizendo aos seus botões: sinto muito, eu te amo. Reparei que muitas pessoas no evento tinham nomes havaianos e, no entanto, não pareciam havaianas. Mark e eu pedimos a elas que nos explicassem o motivo daquilo. Fomos informados que, se sentíssemos vontade, o Dr. Hughlem poderia nos dar um novo nome. A ideia era que nos identificássemos com um novo eu no caminho de não ter nenhum eu e nos fundirmos com a divindade no zero. Eu conhecia o poder de um novo nome. Nos idos de 1979, tornei-me Savami Anand Manchuri. O nome me foi dado pelo meu mestre.
Naquela época da minha vida, quando eu ainda estava lutando com o meu passado, debatendo-me com a pobreza e buscando um significado, o nome me ajudou a recomeçar. Eu o usei durante 7 anos. Era natural que eu me perguntasse se o Dr. Hewlett me daria ou poderia me dar um novo nome. Quando eu lhe fiz a pergunta, ele disse que costuma consultar a divindade. Quando se sente inspirado, ele diz o que recebe. Mais ou menos um mês depois daquele primeiro seminário, ele me escreveu dizendo o seguinte: Joey, vi uma nuvem surgir na minha mente outro dia. Ela iniciou uma transformação do seu eu, agitando-se lentamente e transformando-se em um amarelo bem suave. Em seguida, ela estendeu o seu eu com uma criança ao despertar na invisibilidade. O nome Al-Akua, divino, emergiu da invisibilidade. Recebi a seguinte citação hoje como parte de uma mensagem de e-mail: Ó Senhor, que me transmites vida, concede-me um coração repleto de gratidão. Eu lhe desejo paz, além de todo entendimento, paz do eu e Haleakala. Adorei o nome Al-Akua, mas não tinha a menor ideia de como pronunciá-lo. Assim, escrevi para o doutor pedindo ajuda. Eis que ele respondeu: Joey, A é o som da letra A em pai, O é o som da letra O em oi, K é o som da letra E em casa, U é o som da letra U em azul, paz do eu e Haleakala. Consegui então entender e fiquei feliz com o meu novo nome. Nunca o usei em público, mas o fazia quando escrevia para o Dr. Hewlett. Mais tarde, quando comecei o meu blog em www.joeyvitali.com, passei a assinar Al-Akua. Muito poucas pessoas fizeram perguntas. No entanto, adorei usar o nome porque parecia que eu estava pedindo à divindade que purificasse o meu blog usando uma frase que significava, para mim, o afastamento das nuvens para que eu pudesse avistar Deus. Embora o treinamento do fim de semana tivesse inserido "eu te amo" no meu coração, pelo menos temporariamente, mesmo assim eu queria mais. Escrevi para o Dr. Hewlett perguntando se ele viria ao Texas para falar sobre Ho'oponopono com um pequeno grupo de amigos. Esse era o meu plano para poder desfrutar um pouco mais da pessoa dele. Ele viria ao Texas para dar uma pequena palestra e ficaria hospedado na minha casa. Nesse interim, eu lhe faria diretamente perguntas a respeito do que ele sabe, inclusive sobre como ele curou aquela ala inteira de criminosos portadores de doenças mentais. O Dr. Hewlett aceitou o convite e me escreveu o seguinte: Joey, obrigado por ter me procurado. Você não precisava tê-lo feito e mesmo assim o fez. Sou grato. Eu gostaria de propor um formato de entrevista para a visita informal que eu farei a Austin em fevereiro. Talvez o pano de fundo da entrevista possa ser uma espécie de levantamento das abordagens à resolução de problemas que você examinou nos seus livros. Eu o encaro como sendo mais do que um entrevistador e eu como mais do que um entrevistado na nossa combinação. A clareza é extremamente importante na hora de transmitir uma informação, seja qual for a forma da arte que ela assuma. Existe, por exemplo, muita imprecisão com relação a que um problema é, que dirá a sua causa. Como podemos resolver um problema quando podemos estar incertos a respeito do que ele é? Onde está situado o problema a ser tratado? Na mente? O que é isso? Ou no corpo, onde quase todo mundo coloca a aposta, ou em ambos, talvez não seja em nenhum desses dois lugares. Há inclusive a questão de quem ou o que afeta a resolução do problema. Como você mencionou no seu livro, é difícil deixar de fazer julgamentos quando tentamos resolver problemas usando métodos como a opção ou o fórum. Os julgamentos ou as convicções são o verdadeiro problema? Deixe que o verdadeiro problema se apresente para que todos vejam. A entrevista informal não seria a respeito de métodos ou conceitos bons ou maus, certos ou errados. Ela seria uma maneira de trazer à tona a falta de clareza recorrente. Você e eu estaríamos prestando um enorme serviço se purificássemos as águas, mesmo que apenas um pouquinho. É claro que cada momento encerra em seus ritmos e tendências peculiares. No final, como diz Brutus, parafraseando, na peça Júlio César de Shakespeare, teremos que esperar até o final do dia para ver o que acontece. E é o que também teremos que fazer. Diga-me quais são as suas ideias a respeito da entrevista que você propôs. Não estou comprometido com ela como Brutus estava até o fim. Paz e Haleakala. Logo em seguida anunciei um jantar exclusivo com o Dr. Hewlett. Achei que talvez 5 ou 6 pessoas pudessem aparecer. Em vez disso, quase 100 pessoas se mostraram interessadas e 75 delas pagaram por um jantar agradável e de qualidade para reservar um lugar à mesa. O Dr. Hewlett me surpreendeu ao pedir uma lista com o nome de todas as pessoas que iriam comparecer ao evento. Ele queria fazer uma limpeza no que dizia a respeito delas. Eu não tinha certeza do que aquilo significava, mas enviei a lista assim mesmo. Ele agradeceu dizendo: obrigado pela lista, Al-Akua. Tudo consiste apenas em purificar, a chance de nos livrarmos de coisas que não interessam e estar desimpedidos para Deus.
Depois, alma, vive em função da perda do teu servo, e que esse anseio intensifique o teu valor. Compra termos divinos vendendo horas de desperdício, ser alimentada por dentro e por fora não ser mais rica. Assim te alimentarás da morte que se alimenta dos homens, e depois que a morte morrer, não existirá mais morte. A paz esteja com você e Haleakala.